E aí galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui no meu escritório, mais novo escritório, gravar um vídeo rápido aí para vocês. Muita gente me pergunta aí, o pessoal novo que tem chegado, né? Como foi que eu cheguei aqui no Quebec? Como foi que eu consegui emigrar? E você que já conhece a nossa história e nos acompanha há muito tempo, muito obrigado, né? Mas eu vou repetir aqui algumas coisas. Mas para a galera nova, eu acho que é um vídeo coerente de se fazer, né? Contar um pouco aí dessa caminhada, contar um pouco aí como foi que eu decidi migrar. Um vídeo que eu tô gravando sozinho, então vocês vão ter a minha visão disso tudo, né? E o que eu queria contar para vocês é o seguinte: tudo isso começou para mim há mais ou menos em 2009, 2008. Eu não lembro exatamente a data. Eu não lembro exatamente a data. E aconteceu que a minha mãe, quando eu era adolescente, e 14, 15 anos, ela foi morar na Espanha por um tempo, e isso despertou em mim, desde aquela época, uma vontade de sair do Brasil, né? E quando ela voltou, ela sabia disso, então eu tinha ali uns 18 para 19 anos, hoje eu tenho 32 anos, eu tinha uns 18 para 19 anos e ela achou no jornal um anúncio, e eu lembro que eu cheguei na casa dela, ela tinha um recorte de jornal, assim, com um anúncio, que dizia, que falava sobre um processo de imigração pro Quebec. Aí ela falou, olha que legal, uma província lá no Canadá e tal, você não quer ir lá nessa palestra? Eu falei, vamos ver, né, vou ver o que que é e tal. Daí eu olhei e o anúncio era no jornal, né, então dizia lá o dia, o horário, o local, e você simplesmente ia, não tinha assim inscrição online, nada, né. E eu fui, na época, né, eu sou de Curitiba, então na época foi lá na Faculdade de Estudos Sociais de Curitiba, atrás do Colégio Estadual do Paraná. Eu fui nessa palestra, quem dava a palestra na época era um responsável aqui do Quebec, né, isso aí tá voltando inclusive, mas era uma pessoa, um quebecois que falava um português bem arranhado. E eu lembro exatamente desse dia, eu lembro que ele falou sobre o Quebec, as oportunidades de trabalho, a segurança, a qualidade de vida, fez aquelas apresentações do governo que a gente vê até hoje, né? E aí, nessa palestra, no final eles deram um sirop d'érable pra gente experimentar. Então, cara, despertou uma paixão muito grande para mim no Quebec nessa época aí. Então, eu tinha aí 18 para 19 anos. E eu comecei a pensar na minha vida em como emigrar, né? E nessa época o processo que existia era o processo de residente permanente. Era um processo que você mandava toda uma documentação, você fazia um teste online para ver a tua pontuação. Se a tua pontuação batesse lá um limite, na época eu acho que era 60 os pontos mínimo, você já podia mandar toda a tua documentação que comprovasse esses 60 pontos traduzida lá para o escritório do México. Então você mandava lá um envelopão com um monte de coisa. Eu conheço alguns amigos que estão aqui que são dessa época e levava aí 2, 3 anos para você receber uma resposta, né, com todo o teu processo e você obtinha diretamente a residência permanente. Então é um processo demorado, só que era um processo muito bom porque você já chegava aqui como residente permanente, né? E entre aspas era mais fácil porque não tinha tanta prova, tanta avaliação, como é que eu posso dizer, tanta seleção nesse processo. Beleza, eu não tinha a pontuação necessária, na época eu só tinha um curso técnico, e eu falei, vou estudar, vou fazer uma faculdade, eu fazia algumas simulações no site lá com a engenharia, ele me aprovava por 60 pontos, falei, então vou fazer engenharia, quando me formar da engenharia eu mando. Só que o processo muda, né? E a nossa vida também, então eu acabei que fui deixando isso de lado, fui focando em outras coisas. Eu falei 2008, mas não é não, 2008 eu tinha 20 anos, então foi 2006 isso daí, 2006 para 2007. E aí em 2014 o Natan nasceu, mas antes do Natan nascer, volta a linha do tempo, 2012 eu descobri sobre o processo do Quebec Entente. Então o Quebec Entente ele começou oficialmente em 2007, se eu não me engano, 2008, começou a contratar gente de fora, fazer, né, o processo do Quebec Entente, que é uma seleção de profissionais, que eles fazem a ligação entre a empresa e os profissionais. Em 2012 eu conheci esse processo, eu fiz minha inscrição, tinha uma vaga lá que era mais ou menos o que eu trabalhava, mas não era bem exatamente. Eu não fui chamado nem para entrevista, porque o meu currículo era ruim, porque o meu francês era zero.
E por eu ter recebido essa negativa, eu falei, cara, eu preciso me dedicar mais a isso, é um sonho que eu tenho. E aí eu fui estudar francês em 2012, consegui uma vaga de trabalho na Renault do Brasil. Então fui para a Renault, saí de um emprego estável que eu tinha de 5 anos na Fiat, num cargo bom. Fui para a Renault participar de um projeto com um monte de francês, me coloquei na situação difícil, né? Porque eu acho que às vezes na vida para a gente avançar, a gente precisa se colocar nessa situação difícil. E me colocando nessa situação, eu comecei a aprender o francês e a minha vida foi mudando, né? Minha vida pessoal foi mudando, o Natan nasceu, eu acabei me divorciando, eu era casado, me divorciei e a partir do momento que eu tava sozinho, eu pensei, bom, agora é a hora, né? Agora é a hora de eu focar nisso que eu sonho e eu vou terminar minha faculdade, eu vou fazer uma pós-graduação no Canadá, eu vou imigrar, vou pro Quebec, vou para Toronto, vou para onde tiver oportunidade e for mais barato. E aí eu comecei a guardar dinheiro pensando nisso, mas eu também não tinha uma condição muito boa. E até que em 2015, né, um ano depois que o Nathan nasceu, apareceu uma vaga no Quebec Entente que era exatamente o meu perfil, exatamente. Faltava só meu CPF. E aí eu fui, atualizei meu currículo. Nessa época eu já estava morando com a Eliane, fazia um mês que a gente estava morando junto, né? A gente conta, quando a gente conta a nossa história aí no canal, que é, eu não tinha dinheiro para morar sozinho, nem ela, e a gente se gostava, então a gente resolveu juntar aí o nosso orçamento, que sobrava aí 50 pila por mês pra gente ir morar junto. E aí eu fui me candidatei para essa vaga, nem falei nada para Eliane, já fui chamado para entrevista porque o meu currículo tava melhor, eu já falava francês e tudo mais, né? E aí eu fui, para resumir a história, participei desse processo seletivo, fui aprovado em 2015 no processo seletivo do Quebec Entente. Na época a Eliane não tinha muita intenção de sair do país, não gostava muito da ideia, mas eu fui convencendo ela aos poucos, né, a vir para cá. A gente fez um acordo que o sonho dela era ser mãe e o meu sonho era imigrar. Falei, então, ela falou, né, então já que nós vamos realizar o teu sonho, eu quero realizar o meu também. E aí veio a Maria Isis, né, ela engravidou muito mais rápido do que a gente imaginava. E, cara, de lá pra cá, em 2016, a gente pisou aqui pela primeira vez. Então, agora, começo do ano que vem, a gente completa 5 anos já de Quebec. E de lá pra cá, nossa vida só melhorou. A gente só cresceu profissionalmente, financeiramente e principalmente em qualidade de vida, né? E também, né, claro, nossa família cresceu bastante, né? Hoje já tem as gêmeas, tem a Maria. Então, é isso que vocês veem aí no nosso dia a dia, tá? Eu vou contar a história até aqui. E se vocês querem que eu dê continuidade contando o meu percurso profissional aqui no Quebec, deixa teu comentário aqui embaixo. É um vídeo rápido aí, só eu falando, mas é para contar para vocês, né, que chegaram agora, como foi que eu vim parar aqui no Quebec. Beleza, gente? Grande abraço.